a presença do Espírito Santo e só Ele para ajudar a gente, senão nós estaremos completamente perdidos. Vou botar minha água aqui, pertinho de mim. Vamos reconhecer a Deus a presença do nosso reverendo que está ali, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11, falando sobre Antioquia, mostramos que era uma cidade com muitos desafios, mas também nós mostramos que os cristãos floresceram em meio a uma cidade com grandes desafios. E nós fomos ajudados aqui com o nosso reverendo, que eles não fizeram nada de difícil, eles só fizeram o que tinham que fazer, o que já sabiam, e é o que nós hoje também precisamos fazer, o que a gente já sabe, é simples, o reverendo usou essas palavras, é simples, vai testemunhar, você já sabe o que fazer, e assim eles fizeram, e lá, como Deus operou, nós vimos isso no primeiro intervalo, amém? Vimos isso aqui, graças a Deus, no primeiro intervalo, mostrando um pouco né, de Antioquia. Agora, ainda em Antioquia, no versículo 26, é interessante que aparece o vocábulo aí, no capítulo 11, aparece o vocábulo cristão, e nós lemos aqui, vamos ler de novo, que diz que em Antioquia, e sucedeu todo um ano, que se reuniam naquela igreja, e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, ser chamado de cristão. Nós falamos sobre ser o partidário de Cristo, ser a reprodução de Cristo no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é interessante, eu trouxe para vocês um discípulo dos apóstolos. Eu não sei se o missionário vai conseguir colocar aí para mim, por favor. Isso. Esse é Inácio de Antioquia. E uma frase interessante que eu achei dele, foi martirizado pelos romanos. Convém sermos cristãos não só de nome, mas de fato. Inácio de Antioquia, ele que foi um discípulo dos apóstolos, principalmente João, e que é oriundo desse movimento de Antioquia, oriundo desse movimento que aconteceu em Antioquia e que gerou grandes discípulos, gerou grandes homens. Ele foi martirizado pelos romanos. Então, é muito importante nós lembrarmos que o nosso cristianismo é nos momentos de dificuldade, no momento de provação, no momento de problemas que vamos enfrentar, que agora é a hora de nos revelarmos como o profundo cristão que somos, mostrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E aí a gente poderia caminhar aqui e falar de muitos da história da igreja, mas tomaríamos muito tempo, falando de grandes homens que surgiram no segundo século, no terceiro século da era cristã, mas nós queremos mostrar aqui o que aqueles primórdios do cristianismo, ao entrar numa cidade como esta, que eu já falei com vocês, que tinha todos esses percalços, que poderia ser argumento para alguns que não querem o evangelho, que o pastor Batista fala sempre nos discipulados dele o seguinte: quando você não quer fazer uma coisa, você dá desculpa, né? Quando você não quer, você dá desculpa. Então, muitos para dar desculpa, aqui é ruim, aqui tem muita perseguição, aqui tem muito isso, mas não, esses primórdios ali, eles, pelo contrário, eles encararam as perseguições, eles encararam as dificuldades, e então partiram para o evangelho, partiram para pregar a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente chama esse vocábulo cristão aparece 3 vezes, principalmente aqui dentro do livro de Atos. E esse vocábulo cristão, quando mencionado, é sempre uma razão de lembrar que aquele cidadão é de Cristo, aquele cidadão parece com Cristo, aquele cidadão que está ali, aquela pessoa que está ali, ela lembra o Cristo. E nós temos que trazer isso para nós e saber que nós hoje somos cristãos. Então nós hoje somos a reprodução de Jesus aonde você vai. Sendo uma reprodução de Cristo onde vamos, ora, os frutos logo serão visíveis. Por isso que você vê um cristão evangelizando, o cristão ele evangeliza. Um cristão, para ser chamado de cristão de verdade, ele é um evangelista. Senão ele não pode ser chamado de cristão, porque o Cristo evangelizou. Ele não é uma reprodução de Cristo, então Cristo evangelizou.
O Cristo pregou, o Cristo orou, o Cristo jejuou. Você percebe que quando fala assim, é um cristão, é porque as características de Cristo estão naquela pessoa. Agora eu pergunto para mim, para nós, para todos, as características de Cristo estão em você? Onde você trabalha, onde você mora, na sua família, dentro do seu ciclo social, no seu dia a dia. Quando vai resolver um problema, há a característica de Cristo em você ou a característica do velho Adão? Quem mais está brilhando no teu rosto? Jesus ou o velho Adão, o velho homem? Olha para o irmão que está ao seu lado aí, respeita o distanciamento da pergunta. Quem está brilhando nesse espelho aí? Quem você está contemplando? É Cristo ou o velho Adão? Tem um versículo que eu gosto muito dele, lá em 2 Coríntios. Vamos abrir em 2 Coríntios? 2 Coríntios. Por favor. Eu tomei nota desse versículo, deixa eu ver onde eu botei, Jeová. 2 Coríntios. Tiago, capítulo 1 primeiro, vamos para Tiago. Depois eu vou para Coríntios. É quando fala que aquele que pratica a palavra, perdão, Tiago 1, 23. Tiago 1, 23. Glória. Hebreus. Tiago 1, 23, quem achou? Acharam ou não? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural. Quer dizer, o que nós estamos contemplando? O que as pessoas estão olhando em mim? Elas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo. Elas têm que olhar para você e ver Cristo em você. Imagina o Cristo convivendo na vizinhança. O Cristo na vizinhança é aquele que está ali a ponto, quer ganhar a alma para Jesus, quer levar. Você está sempre solícito, você está sempre querendo ajudar, você está sempre querendo. É legal quando você mora em apartamento, aí tem as reuniões de condomínio, aí um faz uma coisa, outro fala outra, aí vive um burburinho. Aí quando o Cristo está ali, você vai vir com a palavra de calmaria, a palavra de consolo, porque Cristo está ali. Agora, 2 Coríntios 3. Lembrei aqui, 2 Coríntios 3. Os muitos versículos às vezes me embaralha, mas 2 Coríntios capítulo 3. Glória a Deus, 2 Coríntios capítulo 3. O versículo 18. Quem achou diz amém? Mas nós, como com o rosto coberto, refletimos como um espelho. O que, gente? A glória somos transformados de glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Então, quer dizer, a minha convivência hoje, quer dizer, eu sou um cristão. Então, um cristão, ele participa da escola bíblica. Um cristão, ele é dizimista. Porque você imagina, você é uma reprodução de Cristo. Você é uma reprodução do Salvador. Imagina o Salvador andando hoje. É você, meu irmão. É você caminhando. É você entre os seus. Quer dizer, então, quais são os anseios do Cristo? O que Ele mandou eu fazer? Então, agora essa é a minha prioridade. É a nossa prioridade maior. A nossa prioridade maior agora é aquilo que Ele queria. Quem está entendendo? Amém? E veremos isso agora na pessoa de um enviado a Antioquia, que é o Barnabé. Aí eu queria voltar com vocês um pouquinho, e depois, se der tempo, a gente caminha os versículos que aparecem a palavra Antioquia, para a gente caminhar um pouco no livro, e até nas epístolas, porque Antioquia não está só no livro de Atos, ela aparece em outros livros da Bíblia. Mas vamos pegar aí, Atos capítulo 4, olha uma reprodução de Cristo. E é uma das coisas que a gente percebe que uma conversão verdadeira vai mexer com o bolso. Vai mexer com o bolso. Quer ver? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 36. Quem achou diz amém? Quem achou diz amém? Então José, cognominado pelos apóstolos de quê, gente? Barnabé. Quem achou diz amém? Leia aí, expulsa o sono. Que traduzido é filho da consolação, levita natural da onde? Agora o 37, possuindo uma herdade, vendendo-a, trouxe o preço e depositou aos pés de quem? Você vê, olha uma reprodução de Cristo, agora esse é o Barnabé liberal, um homem liberal.
Na certa, Barnabé, ao se converter, percebeu a necessidade da obra. A necessidade da obra de Deus. Para você ter uma ideia, as viagens no mundo antigo eram caras, não eram baratas. Viajar no mundo antigo era muito caro. Era caro por quê? Porque demandava de muitas circunstâncias, demandava a alimentação. A alimentação, hoje, você vai no avião, você come dentro do avião. Você vai no ônibus, tem parada em parada, você come em parada. A alimentação no mundo antigo não era assim, era diferente. Nós não tínhamos o processo que temos de conservação, por exemplo, hoje, nós temos o processo das conservas, você leva um biscoito, não era assim? Só que antigamente não. Antigamente você caminhava muito tempo e você tinha que levar já o abastecimento para toda uma caminhada. Então, as viagens missionárias, Paulo tinha que estar suprido para poder ir aonde Deus mandou. Se ele não tivesse suprido para ir onde Deus mandou, você imagina, como é que o missionário ia fazer? Ele ia, porque a obra de Deus não depende disso, mas tinha que estar de barriga cheia também, não estava jejuando. Então, primeiro, a alimentação não era barata no mundo antigo. Segundo, a condução também não era barata, seja pelo mar. A viagem pelo mar era uma das viagens mais caras no mundo antigo. Porque você vai agora tomar uma embarcação. Como as embarcações, os donos dos navios, eram praticamente como se fossem os empresários de hoje, ricos de hoje, e cobravam-se muito caro. Então, você imagina um convertido olhando toda essa circunstância, e esse evangelho tem que chegar a esses lugares longínquos, porque a missão era confins da terra, o coração de Barnabé é liberal. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar a minha herdade, vou vender e vou depositar os pés, por quê? Para os apóstolos usarem, para que os apóstolos utilizem como lhe for necessário. Então você vê no Barnabé um homem liberal, e aí isso aqui é uma lição para nós cristãos. Lembra? Cristão, Cristo. Então nós hoje, você vê, nossa missão, a nossa Assembleia de Deus é uma Assembleia de Deus missionária, a obra é grande, nós estamos em vários lugares e temos o coração do nosso reverendo é sempre abrir frentes novas de trabalho. A obra, graças a Deus, tem ido. Agora, a obra é barata, gente. Você não chega no avião e fala, olha, eu quero que você me deixe, porque eu sou um missionário e tal, eu quero viajar. Vai ser assim? Não, vai vir um anjo do céu para poder trazer um baú de dinheiro e falar assim, olha, usa, tá? Vai lá pagar a passagem. Não, somos nós que somos cristãos que contribuem. Somos nós que somos cristãos que participamos com isso. Agora, você já sabe, o reverendo já pregou aqui nas terças-feiras, a bênção sobre a liberalidade. Agora, você percebe que o entendimento do Barnabé, aqui de depositar os pés, é para ser usado para a obra. É para ser usado agora para as missões. Essa igreja tem que crescer, essa igreja tem que ir mais além, e eu sou o financiador dessa obra. Eu sou o financiador dessa casa, eu sou o financiador desse projeto missionário. Quem está entendendo? Amém? Você vê a própria nossa reforma que Deus concedeu que fizéssemos, mas teve pessoas que não participaram, fechou o coração e não participou. Quer dizer, perdeu uma oportunidade de colocar o nome na história, de servir a Deus, de trazer contentamento ao coração de Deus, porque olha só como estamos aqui agora. Olha que glória, olha que maravilha, olha que bênção. Agora, eu me lembro mais jovem, quando comprou o galpão lá em Caxias, a catedral lá em Caxias, eu ficava muito feliz, porque, poxa, eu tão jovem, participei. Aí tinha aquela máxima, né? Você colocou o tijolo lá com a tua oferta. Então, quer dizer, é muito gostoso a gente olhar para essa reforma hoje e falar, poxa, Deus me abençoou e eu consegui participar. Amém? As câmeras, Deus me abençoou e eu consegui participar. O Verte, Deus me abençoou e eu consegui participar. E se vier outra coisa aí? E se vier outra situação aí? Deus vai nos abençoar para participar. Glória a Deus. Vamos nos alegrar. Fala, irmão, se alegra. Joga a avareza fora. Amém? Então nós vemos um Barnabé, um homem completamente liberal. Agora, outra coisa importante aqui é o capítulo 9. É um outro textozinho aqui importante. Está no capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Olha o que ele está dizendo aqui, gente.
vamos ler a partir do versículo 26, diz assim, ó, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Você imagina, o assassino está dizendo agora que chegou, que é convertido, as pessoas, que nada. Ó o 27. Então, olha o homem aí. Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos o quê? Trouxe a quem? E lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Você percebe que esse cristão Barnabé está muito ligado às lideranças da igreja? Ele está muito ligado à liderança da igreja? Quer dizer, o Barnabé agora, o novo convertido está ali, não, você tem que estar agora, receber o discipulado dos apóstolos. Você tem que estar colado, a visão que Deus deu está com os apóstolos, somos nós hoje. Nós temos que estar unidos ao nosso reverendo. Porque a visão que Deus deu para o nosso reverendo. Deus não deu a visão para mim, para o pastor Evandro, para o pastor Enoque, para todos os pastores. Deus deu para o reverendo. Nós só cooperamos com ele. Nós só cooperamos com o nosso reverendo. Pastor das ovelhas, nós somos cooperadores. Pastor da ovelha é o reverendo. Quem vai apresentar a gente é o nosso reverendo. Amém? A gente só ajuda. Eu ajudo em tal lugar, outro ajuda em outro lugar. Então nós, a igreja em si, devemos estar unidos ao nosso líder. Porque a gente sabe que existem muitos perigos que sondam o coração dos discípulos. Um dos perigos que sonda o coração do discípulo são pessoas que são instrumento do diabo que quer desvirtuar você do caminho da verdade, como um Elimas, o mágico, que quando viu que o procônsul estava aderindo à fé, que estava se convertendo, imediatamente quis apartá-lo. E existem muitos Elimas, o mágico, hoje, às vezes dentro das igrejas. Às vezes dentro das igrejas. E eu vou dizer um negócio a você. Uma companhia para que eu possa conviver não pode ter característica de Elimas o mágico. Como é que eu vou estar num convívio social, eu vou estar, sei lá, onde eu vou andar com uma pessoa que tem a característica de um Elimas, que é apartar o meu coração da palavra, da igreja, daquilo que eu ouço nesse altar. Gente, o que Deus fez na nossa vida, fez através do gramacho. Não fez através da vida de ninguém que vem agora com a conversa fiada, não. Ou mostrando um vídeo, que às vezes tem gente, um tipo de Elimas, o mágico que está meio tecnológico, né? Tem uns Elimas agora tecnológico. Aí pega essas pregações sem compromissos da internet, e aí pega assim e fala assim, olha, você tem que ver isso aqui, ó. Aí mete na cara da pessoa, aí a pessoa que está aqui, ó, comendo e bebendo, meu irmão, tem a atitude do apóstolo São Paulo, sai, Satanás. Sai daqui, Satanás. Para trás de mim. Eu não quero isso não. Porque o apóstolo São Paulo, quando percebeu a artimanha do diabo no Elimas, ele foi forte e veemente. Agora, o que não pode ter é complacência. Porque senão daqui a pouco você começa vendo um videozinho, né? Olha, poxa. E geralmente é coisa que nós aqui nós fomos fundamentados. Dízimo, oferta, a nossa devoção a Cristo, o nosso compromisso com um ministério, com uma igreja. Não temos várias igrejas, não temos compromisso com outras igrejas, temos com a nossa. Aí vem sempre alguém querer ferir isso, não é? Aí traz um videozinho assim, para mostrar, assim, né, para engolir. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu irmão, vamos ter a atitude de Paulo, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Uma vez uma moça lá na Zona Sul, ela estava na fila do banco. É uma irmã da igreja, estava na fila do banco. Aí veio uma outra irmã que se converteu lá, aí falou, nossa, irmã, que bom te ver e tal. E ela, fica aqui conversando e tal, então conversando. Aí a Elimas, que chegou, falou assim, pastor Leonardo está pedindo muito dinheiro, né? Assim mesmo, para ela. Aí a irmã, e o que a irmã foi fazer ali? Tirar o dízimo. Gente, Kátia lembra disso, né? A irmã, ela depois foi lá, apavorada, lá em casa, querendo me contar. Ela estava eufórica. Aí a irmã que estava na fila olhou assim. Quando ela falou, pastor está pedindo muito dinheiro, ela deu um grito na fila e falou, para trás de mim, Satanás! Aí a irmã se assustou.
O pessoal do banco ficou achando que a irmã era louca. Aí a irmã tomou um susto. Sabe o que a irmã fez? Saiu correndo de dentro da agência. A irmã Elimas saiu correndo dentro da agência. Aí a irmã que foi lá tirar o dízimo, foi lá, tirou o dízimo, foi levar lá em casa e falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. A fulana chegou lá dizendo que o senhor estava pedindo muito dinheiro. Eu fui justamente tirar o dízimo, porque é o diabo. Então, Elimas, o mágico, não serve para conviver com a gente. Porque senão daqui a pouco está sentando no bar, está saindo para tal lugar, daqui a pouco, não, vamos para tal lugar junto. E a pessoa, o Elimas, tu acha que vai sair o quê dali? Se você olhar a história apostólica, esses homens caminhavam com quem professava a fé em Cristo. Não tinha tempo para perder, para andar com essas pessoas, não. Por isso que Barnabé aqui, olha a atitude dele, vamos aos apóstolos. Vamos estar junto com quem? Com homens que viram Jesus. Nós aqui estamos juntos com o nosso reverendo que recebeu a visão dessa grande obra que nos alcançou. Que nos alcançou. Então, o cristão Barnabé e o cristão hoje. Então, eu, cristão hoje, estou do lado de Cristo. O meu Senhor e o meu Salvador. Para a gente não ficar por aí dando ouvido a essas pessoas. Porque qual é a intenção do diabo? Essas pessoas, elas sempre tiveram um problema com Cristo. Elas tiveram um problema com Jesus. Elas não aceitam a maneira com que Cristo quer guiar a sua igreja na terra. Aí querem criar subterfúgios. Mas esse ministério é o ministério da Escritura. É o ministério da Bíblia. E nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso reverendo, que segue o que os apóstolos fizeram. Segue a linha. E eu vou dizer mais, a gente que orientado pelo nosso reverendo, estuda, faz isso, pastor Evandro, nós pastores, quer dizer, o nosso reverendo não segue nem pais da igreja, porque hoje você vai para fora aí, os intelectuais, né, os acadêmicos, eclesiásticos, tudo com eles aos pais da igreja, os pais da igreja. Nosso reverendo não quer nem saber disso, nosso reverendo você quer saber, sabe quem? O que Paulo falou? O que Pedro disse? O que Tiago disse? O que João falou? Quais são a mensagem do Salvador? É isso que está dando. Sabe o que nos alcançou? Foi isso. Porque quando a gente faz o estudo acurado, a história da igreja, depois os próprios pais, muitos deles, saíram fora de muitas coisas da Bíblia. Onde começaram a criticar a Trindade, começaram a criticar a humanidade de Cristo. Mas nós ficamos com o reverendo falou hoje, tão usado por Deus, é simples. Quem cria as caraminholas são os seres humanos que querem se isentar de Deus. Mas é simples, só pegar isso aqui e ler. É só pegar isso aqui e viver. É só pegar isso aqui e falar, é para mim, eu quero fazer como eles fazem. O reverendo diz uma frase sempre com a gente, ele fala assim para os pastores, e tem pregado. Ele diz o seguinte, olha, para termos o que eles tiveram, temos que fazer o que eles fizeram. Simples. Amém? Então, fala com o irmão que está do fala assim, cristão do meu lado. Fala, você é uma reprodução de Cristo. Então, ele fala assim, ó, e Cristo era liberal. Cristo amava. Cristo evangelizava. Cristo orava. Você vê, então eu vou fazer porque eu sou uma reprodução de Jesus. Agora, você imagina em Antioquia, porque, olha, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, chega aquele agrupamento, né? Aquele monte de Cristo. Aquele monte de Cristo. E aquela cidade, imagina, 80% da cidade pagã. 80% da cidade pagã, gente. E aí você começa agora, esses pagãos que viviam tudo de errado, de ruim, olha agora para um monte de Cristo reproduzido. E para onde? Imagina, está trabalhando com Cristo. É um cristão verdadeiro. Vai para um outro lado, é um outro cristão. É isso que Deus espera de nós hoje. Aonde você vai, quer dizer, eu estou dando de cara com um cristão. Vai para o pessoal do campo de futebol. Quando vai agora para o futebol, mas ele era antes isso, mas agora eu estou lidando com Cristo. Eu estou lidando agora com uma reprodução de Jesus. Agora traz isso para nossas vidas. Eles estão lidando com Cristo. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver, não, está aí uma reprodução do Cristo. E aí, meu irmão, tua sede a evangelizar, tua sede a falar de Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Agora, no capítulo 11, voltemos ao capítulo 11.
No capítulo 11, vamos fazer mais uma leitura para a gente ressaltar essa característica do cristão Barnabé. O versículo 19 diz o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam na Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles varões de Chipre, Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Você percebe assim, a mão de Deus ser com a gente, né? É o que Deus está fazendo nesse ministério. Deus tem estado com a gente, irmãos. Assim, a gente tem olhado aqui a graça de Deus sobre o nosso reverendo, porque fazer o que nós temos feito é só se Deus estiver conosco. Se Deus não estiver conosco, é uma ação sobrenatural mesmo do Espírito Santo. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Você vê aqui, ó, e a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E olha só, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e ensinavam Barnabé até Antioquia. E enviaram Barnabé até Antioquia. Aí, olha o que aconteceu. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permaneçam no Senhor. Aí o 25. E partiu o 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor. Você percebe que Lucas, ele deu essa conotação para o Barnabé. Ele diz, quando ele fala de a união, ele sempre relaciona que você é parte disso. As pessoas se uniram porque você é um Cristo. Ele diz, ele era um homem de bem. Ele era um homem de quê? De bem, não era um homem malicioso, faccioso. Pelo contrário, é um homem de bem. Às vezes a gente olha hoje, que a gente percebe que, principalmente o carioca, se não vigiar, você quer vir para a igreja cheio de jeitinho. Cheio de que vem, mas não vem e abandona, vem e quer ficar. Aí quer dizer, cadê a vida nova? Aí Barnabé era um homem de bem. Era um homem voltado agora para a nova vida. Então você foi salvo. A vida velha que tínhamos passou. Aquilo ali, gente, apagou, está no mar do esquecimento. E você agora, você é uma pessoa nova. Você agora não dá aquele dinheirinho para guarda. Você agora não fica com troco a mais. Você agora não tem, não é aquela pessoa interessada nas coisas, querendo só um interesse, só se relaciona por interesse. Não, somos homens de bem. Agora, homem de bem e cheio do Espírito Santo, característica máxima da igreja primitiva, ser cheio. Você vê que o nosso reverendo sempre fala aqui que o convertido, principalmente os mais antigos, quando adentravam, se convertiam, eram logo entregues a uma reunião de oração. Aí fala da avó Maria, que logo foi batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. O nosso reverendo, num quarto, ele fala, né, orando, foi batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, então, essa característica ser cheio deve ser um alvo que devemos perseguir. Ser cheio do Espírito Santo. Daí, quando você vê as epístolas, por exemplo, o apóstolo São Paulo escrevendo aquela carta à cidade de Éfeso, ele vai mostrar que é uma característica encher do Espírito Santo. Você, quando vê Paulo escrevendo a Corinto, você vê que ele fala no Espírito Santo. Por quê? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Cristo você vai estar. Porque o Espírito Santo glorifica Cristo. Então, nós precisamos viver essa vida mais cheia. Daí, as reuniões de oração têm que mudar. Tem que ser mais cheias. As reuniões de busca têm que mudar, tem que ser mais cheias. Agora, eu não dependo de estar só na reunião de busca. Essa comunhão tem que estar onde você está, onde você vive. Você imagina alguém que quer ser muito cheio do Espírito Santo? Meu irmão, você vai estar com aquela sede aonde você está orando, buscando. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a gente orava em todo o tempo. Trabalho, e aqui os cultos, aqueles cultos, né, de festa do Espírito, aqueles dias todos que invernávamos na igreja de carnaval, o reverendo sempre pregava e falava assim, olha, isso pode acontecer indo para casa, e eu ficava com o meu coração, ai meu Deus, será que vai ser em casa? Ai meu pai, tomara que seja em casa. Você pode estar orando no banho, e sei lá, o Espírito Santo te queimar, aí eu orava no banheiro, eu acreditava, estava crendo, né? Mas graças a Deus foi aqui na igreja, naquele cantinho ali onde está a Maria de Jesus ali. Na cozinha?
Saindo do culto, do antigo templo do Gramacho, foram para casa. Aquele poder sobrenatural. Aí daqui a pouco, na cozinha, a missionária Sônia, aquela vozinha fina, mas que explode na hora. Gente, isso é maravilhoso. Dá o microfone ela ali, Samuel. Fala, missionária. Fala aí. Fala um pouquinho aí, missionária. Que foi uma noite poderosa de oração, né? Quer dizer, a gente já vinha buscando. Aí a gente chegou, né? Minha mãe sempre fazia as coisas na cozinha, então naquela hora do café, mais oração. Aí nessa hora, todo mundo de joelho, veio o batismo com o Espírito Santo. E de madrugada, veio, né, reverendo, como se falava antigamente, a confirmação. Que eu acordei, comecei a falar em língua, Acordou falando em línguas. Os vizinhos acordaram, falaram, parecia que tinha um monte de anjos. Aleluia! Glória a Deus, quer dizer, a sede nossa é essa aí, ó, imagina. Na cozinha, estava todo mundo de joelhos já orando, buscando o Espírito Santo. Quer dizer, esse anseio nós não podemos perder, irmãos. Nós não podemos perder, não, porque senão vamos ficar muito carnal. Senão vamos ficar muito mundanos. Agora, à medida que a gente se mergulha nesse mundo da oração, é maravilhoso, porque você é guiado por Deus. Você vê, o nosso reverendo é um exemplo disso. Nós estávamos no almoço, almoçamos, aí ele está falando de uma coisa e ele, vamos orar agora pelo tema da escola. Nós tocamos nisso, vamos orar pelo tema da escola. Nós estávamos subindo aqui a escada, acabou aqui a palestra, aí nós estávamos ali, fomos subir para o almoço. Quando subimos, o reverendo começou a falar que se Deus der graça a gente de chegar a 1 ano de Atos, que é em novembro. Gente, o reverendo explodiu numa língua estranha. Mas o negócio, né, pastor Evandro? O pastor Evandro estava na frente, eu estava atrás. Eu senti um arrepio, a gente ficou ali tão impactada, mas sabe aquelas coisas que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo? Imagina, uma confirmação gloriosa. E ele estava falando sobre isso. Vai que Espírito Santo, aleluia. Vai que o Espírito Santo nos estende até novembro, 1 ano de Atos dos Apóstolos. É o Espírito! Aleluia! Glória! Aleluia! E é legal, irmão, porque essa questão de ser cheio, e a gente vem com aquela fome e sede de orar mesmo, de buscar, você não está nem preocupado mais com a hora. Você não está nem preocupado com mais nada. Porque a igreja primitiva, quando eles foram, Jesus falou, vão para Jerusalém, que do alto vai descer um poder sobre vocês. Eles ficaram 10 dias orando. 10 dias. Às vezes pode ter algum que chega assim e fala, ai, está demorando o culto hoje. Poxa, está perdendo a bênção de ser cheio. Ai, a oração se estendeu muito hoje, está perdendo a bênção. Eles começaram a orar, imagina. Aí no primeiro dia, não, nada. Orar. No segundo dia, ainda nada. Mas ali eles estavam sendo cheio. A botija, né? A botija do azeite estava enchendo. Depois, meu irmão, veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, todos foram cheios. E a evidência principal, começaram a falar em outras línguas, que o Espírito lhe concedia. E é maravilhoso que aquele Pedro negou lá atrás, agora esse homem cheio do Espírito Santo é outro. O homem pega agora a cara nua, vai para, imagine, ir para uma Jerusalém, ir para um lugar hostil, porque Jerusalém era hostil ao Evangelho. Aí vai para ali e fala, varões, irmãos, eu vou explicar o que está acontecendo hoje, é porque boca do profeta Joel que disse, quer dizer, e ele estava ali cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma característica importante para até o avanço da obra. O avanço, porque você imagina, cheio do Espírito Santo, nós conversamos aqui hoje com a Simone Beatriz, né? Inflamada. Cheio do Vila Velha, né? Cheio do Espírito Santo, tá aí lá um casal, Vila Velha. Cheio do Espírito Santo no teu condomínio. Cheio do Espírito Santo. Obviamente, cheio do Espírito Santo, quais são os interesses que vai governar a sua vida? O reino. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Então, para mim, agora, o mais importante é o reino de Deus. O mais importante, sabe o que é? E outra coisa, deixa eu falar um negócio com vocês. Às vezes a gente fica muito preocupado, assim, ai, eu estou esperando Deus falar comigo. Deus fala com você através do altar. Esse altar aqui traz a revelação. Esse altar aqui traz a orientação que vem do céu para ti, meu irmão.
Aleluia! Agora, cheio do Espírito Santo, nossos ouvidos estão sensíveis. Cheio do Espírito Santo, nós estamos muito abertos para o que Deus quiser mandar. Cheio do Espírito Santo, Ele diz, vai, eu vou. Cheio do Espírito Santo, Ele diz, fica, eu fico. Cheio do Espírito Santo, Ele diz, olha, agora você tem que doar, eu dou. Cheio do Espírito Santo, nós não temos reservas com nada. Porque estamos cheios. Você vê, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Então você tem que tomar isso como sua meta. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do... Quando é que eu sei, pastor, que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando, meu irmão, o teu maior prazer é o reino. Quando o teu maior prazer... Ó, aqui, ó. Foi bonita o testemunho da Simone Beatriz aqui antes. Deus usou o reverendo. Só pode, o Espírito Santo tremendo para chamar a filhinha dela aqui, para a gente conversar. E ela disse assim, que veio para cá, e aí os familiares, né? Falou, olha, quando que você vai vir aqui? Eu falei assim, não, eu vou para a igreja, para a minha família espiritual. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá na igreja. Cheia do Espírito Santo. Eu estou lá na igreja, vem. Aí falaram, e domingo? Não, domingo eu estou lá na igreja, tem o culto, tem ceia. Aí ela vai falando, né? E à tarde tem reunião ministerial. Cheio do Espírito Santo. Agora, viu como é que o vazio fica? O carnal fica? A prioridade dele é outra. Você vê que aqui não tem espaço. Esse avanço que teve, essa graça que teve em Antioquia, não tem espaço para carnal, que não quer nada. Aqui tem espaço para pessoas cheias do Espírito Santo. Igual o Alexander que está indo para Manaus. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele e a Gislene e a Bencinha ainda tem a bênção de Deus. Cheio do Espírito Santo. Agora vamos abrir mais um outro versículo. Nós estamos aí no Barnabé, certo? Lemos o 24 agora, tá? Tem mais uma coisinha aqui, ó. Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem de quê? Nós temos que aprender a crer mais nas coisas, gente. Nós temos que aprender a crer mais. Nós convivemos em um contexto que completamente leva você à descrença. Só que eu nasci de novo. E é lindo, quando a gente chega na igreja, o que nos é enxertado é a fé em Deus através da Escritura. E como exemplo, nós temos o próprio, que é o nosso reverendo, que veio para uma Baixada Fluminense, assumiu uma igreja que não podia nada, e quando olhamos hoje para o nosso ministério, gente, existe barreira para nós? Mas porque Deus encontrou um coração de fé. Deus encontrou um coração que é o nosso pastor, que é o nosso reverendo. Então, quer dizer, tudo é possível. Quando o reverendo assumiu e disse que faria dessa igreja uma potência missionária, assim, a gente que estuda as pessoas, nós aprendemos isso com o reverendo. Nós lemos os livros, mas também estudamos as pessoas. A gente percebe que, imagina, volta a sua mente, pastor Evandro Nasser estava aqui, volta a mente lá atrás, né, pastor Evandro? E você falar naquele contexto que aquela igreja seria uma potência missionária no Brasil e no mundo, acerta muitos pensamentos. Ah, é porque ele é jovem, chegou agora, aí está falando isso. Mas não era não. Era, sabe o quê? Um homem com muita fé. Porque quando você tem fé, você é um visionário. O nosso reverendo é um visionário. Ele olha para lugares, vales de ossos secos, e consegue tirar dali exércitos. Consegue tirar dali exércitos, só de muita fé. Nosso reverendo, ele consegue olhar para homens como eu, como você, mulheres, que o mundo não daria nada, mas olha ali um potencial que vai ser um grande homem, uma grande mulher, na mão de Deus. É fé. É muita fé. Então você vê que o Barnabé era um homem de fé. Porque você imagina, ele vai chegar em Antioquia. Então, se ele não olha Antioquia como uma potência, poderia estragar todo o campo missionário. Você vê a decisão do nosso reverendo, quando
o burburinho das almas chega aqui, o coração dele inflama, o coração dele salteia. Aí daqui a pouco, quando... é engraçado que aqui o Espírito Santo manda, né, irmão? Então a gente fala onde nosso reverendo está, só Deus para dizer. Quando eu soube que ele ia para Salvador, eu soube aqui um dia antes. O reverendo está para ir para Salvador para orar por... O reverendo está para onde? O reverendo vai para Salvador. Você já estava lá em Salvador. Já estava lá em Salvador porque o olhar visionário do vale, o olhar visionário das almas. Quer dizer, o nosso reverendo é esse homem de fé. Então nós temos que seguir a Cristo, que era assim, e ao nosso profeta, ao nosso homem de Deus. Porque senão, imagina, você chega naquela congregação, chega caído para baixo, chega desmotivado. Não, você tem que chegar já olhando ali, ser daqui a pouco uma grande igreja. Você tem que chegar dali já olhando grandes coisas. Eu me lembro quando a pastora Miriam me mandou dirigir lá no Parque Fluminense, era Fluminense, né? Parque Fluminense, abriu uma congregação e Deus nos abençoou muito, né? Porque nós fazíamos um trabalho muito intenso lá, eu trabalhava todos os dias, então não podia evangelizar no sábado. Então, o que eu fazia? Eu acabava o culto aqui, eu ia para a congregação evangelizar. E evangelizava até a noite. E eu me lembro que quando eu fui apresentar a missão, vim para a missão, o reverendo olhou para mim, no dia da entrevista, falou para mim assim, olha, pelo tempo que você está na igreja, você tem que apresentar umas 15 almas. E eu estava no meu coração que era 3. Já estava certinho, 3 almas, batizado com o Espírito Santo, trabalhava, tudo certinho, contas todas pagas, né, Kátia? Tudo direitinho. Falei para a Kátia, está tudo certo. Só que quando eu chego ali, o Espírito Santo... Mas só naquela congregação, tanto em trabalhar, tínhamos batizado 7 pessoas. O culto, a pastora Miriam falou assim, vamos ter que abrir uma congregação grande lá. Tive que fazer 2. Porque dava 40 pessoas no culto, de tanto evangelizar. Quer dizer, a reprodução de Cristo. Então, a fé faz você olhar coisas grandes. Você chega naquele projeto, olha coisa grande. Senão você fica assim, a mesma coisa. E se você ficar na mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados na tua vida. Isso não é só na vida, na igreja, no ministério, não. Para a tua vida pessoal também. Porque um homem de fé, ele vai ousar. Por exemplo, você na fé tem que aprender a fazer ofertas de sacrifício. Tem que aprender a ver Deus agir na tua vida através de desafios. Você orar, falar com Deus. Poxa, tem pessoas que nunca deram uma oferta de R$1.000. Nunca. Na vida. Não, então, peraí, eu vou fazer. Pessoas que nunca deram uma oferta de 5.000, de 10.000, nós temos que aprender, porque a fé levará vocês a embarcar em um mundo de que nada será mais impossível. Você vai poder todas as coisas em Cristo Jesus, por causa da fé. E você vê que o Barnabé aqui é um homem de muita fé, porque você imagina, chegar numa região precária como essa, hostilidade, e tanto que, se a gente for caminhar aqui, já deu 42 minutos. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Mas se a gente fosse caminhar aqui, irmão, Paulo teve muitas perseguições também. Então era um lugar de muitas o quê? Perseguições. Agora é interessante que no capítulo 13, Barnabé é homem de bem, Barnabé é um homem liberal, Barnabé, ele é de fé, Barnabé é cheio e agora é a pessoa ideal para um projeto que Deus quer fazer. Para qualquer projeto que Deus tenha contigo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter fé, você precisa ser liberal. É muito ruim quando um obreiro não é liberal. Aí o pastor está aqui se matando em fazer o desafio, o peso da obra, aí está lá o irmão, o obreirão, cruza os braços, aí está. Não se levanta para nada. Isso é muito ruim. É muito ruim. E aí, quer dizer, falta liberalidade. O Barnabé não. O Barnabé, ele era liberal. Sim, senhor. Todas as partes. Mas essa parte aí, eu me lembro do pastor Humberto, né? Do pastor Humberto. Aquele período da reforma. E olha que ele faz desafios, né? E a nossa igreja lá em Osasco, ela, graças a Deus, ela chegou junto, né? Enfim, a gente acredita muito
nas operações do Espírito Santo, através da entrega do pastor Humberto, a sua fé, desafios. Mas ele conversou comigo que ele doeu muito nele, e eu estou falando aqui assim dessa forma, porque se dentro do quadro tiver pessoas assim, que elas aproveitem essa oportunidade do Espírito Santo estar ministrando aos nossos corações durante esse seminário de Atos, né? Então, durante o seminário de Atos, aquele pastor já com aquela idade, né? E o coração dele no altar, e trabalhando para mandar ofertas, e mandou, né? E tudo mais. Mas ele sinalizou sobre algumas pessoas que ficavam postadas assim no banco, sabe? E está aquele ancião ali, com a alma dele chorando pela obra aqui, e fazendo apelo, e ele me dizia das pessoas que não se moviam. Não se move. Né? Sabe, eu me lembro dele falando essa parte, você tocou aí agora, olha, literalmente. Literalmente. É claro que, sendo um homem de Deus, ele olha para o Senhor, e a gente aqui aprende, né, a valorizar e olhar muito para aqueles que se abrem, né? Mas é algo que doía, porque, meu Deus, essa pessoa, com tanto que já recebeu de Deus através do ministério, tanto que já recebeu de Deus através dessa igreja, e essa pessoa conhece as batalhas e não faz nada, né? Porque nós aprendemos que quando a pessoa é movida, aceita o mover do Espírito Santo, ela quer dar um jeito desde o nosso histórico aqui do antigo cinema, né? As irmãs da cocada, as irmãs do corte de cabelo para vender, né? Até a pastora Cristiana naquela época, o chocolate. Eu sei que já vimos de tudo, né? Já vimos que nunca a pessoa ela quer dar, né? Independentemente da condição social. Mas aí, o pastor falando aí, me veio isso aqui na mente. Quer dizer, o pastor Humberto, ele fazendo essas colocações de muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu estou falando para que as pessoas ouçam mesmo, saibam mesmo. É tempo da gente falar, não, espera lá, né? Se a Bíblia diz, Deus que está falando. Amém? Verdade, sim, senhor, glória a Deus, vamos louvar a Deus. E isso é tão sério, porque você vê, Deus dá uma visão. E aí é claro que nós, os que estamos na frente, temos que ser os primeiros. Nós que estamos na frente da batalha, os líderes de projetos, os pastores, nós pastores. É legal quando tem algum desafio assim, começa com a gente aqui. Geralmente os desafios começam numa terça-feira, né? Aí na terça-feira, o reverendo começa a comentar aqui, tal. Daqui a pouco levanta um pastor, eu quero dar tanto, reverendo, eu quero dar outro. Começa com a gente. Então, e quer dizer, nós que estamos na frente de batalha, nós que eu falo, líderes de projeto, pastores auxiliares, todos os líderes da juventude, quer dizer, somos aqueles que somos logo os primeiros, nós estamos já lá na frente ligados junto com o nosso reverendo. Agora, nós, os da frente de batalha, vamos estar cheios de vontade, de liberalidade, para depois ajudar um novo convertido. Quem está entendendo? Mas não, eu aqui, que estou aqui há anos, que estou recebendo, comendo, bebendo, tudo que Deus fez é através deste ministério, aí eu que estou com o coração avarento, não dá não. Quem vai ser impedido de receber e de experimentar a grandeza de Deus é essa pessoa. Porque olha que bênção, nós tivemos aqui a reforma, como eu falei, né? Temos a reforma, tivemos as câmeras, tudo isso já passou. A iluminação, olha a iluminação. Toda essa iluminação, poxa, nós presenciamos todas essas coisas. Então, a liberalidade é algo característica na vida de um obreiro, para qualquer coisa que Deus vai fazer. Você imagina, você vai para, igual está a Simone Beatriz, lá em Vila Velha. Ela falou uma coisa legal aqui, ela falou que eu pedi ao patrão para me receber por semana, para que eu possa, todo ato, dar uma oferta. O obreiro tem que ter fé, o obreiro tem que pensar de maneira liberal, tem que ter essa mente, sabe, de pensar grande, porque senão você fica a vida toda pensando no tamanho de uma ervilha, a vida toda você fica com aquela fé, sabe, que não é fé, a gente tem que olhar para Deus e para o nosso reverendo e ver, poxa, é Cristo e o nosso pastor,
É Cristo o nosso pastor, é Cristo o nosso pastor. E aí a gente prossegue, e a gente imita, chega com muita fé, chega num campo, olha com o olhar da fé. Amém? Tem um desafio, eu vou participar pela fé. Amém? O nome já fala, desafio. Vamos participar pela fé. Ah, mas eu não tenho, mas eu vou ter. Não, eu vou ter. Eu vou ter. Então, uma ideia, na Zona Sul a gente tem que fazer muito desafio, porque o aluguel é muito alto. E tem umas crianças lá, que eu estava dando domingo falando com jovens, antes da gente evangelizar, estava conversando com os adolescentes, mostrando que eles têm que ter fé também. Como? Poxa, vocês podem fazer algo para vender, pode fazer isso. Aí entrou no coração da Suzana, reverendo. Aí acabou ali, fomos evangelizar, tal, aí voltei para a evangelização, aí estou lá, terminei o culto, à noite, aí ela foi lá e falou assim, pai, eu quero dar R$1.000 para o aluguel. Eu falei, amém. Aí ela, que eu posso? Eu posso fazer alguma coisa, vender alguma coisa. Aí ela começou a dar um monte de ideia para vender. Não, porque eu posso fazer uns cartões assim, com umas letras que eu aprendi. Quer dizer, nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, sabe, fechar a porta de Deus na nossa vida. Você pode fazer algo. Aqui é uma criança. Uma criança. E você vê, ela foi domingo, não foi? E ela já levantou os R$1.000 para poder ajudar no aluguel. Já levantou. O reverendo fala aqui de vender as coisas, de mulheres que participaram, está nos anais da igreja, que venderam cocada, fizeram chocolate, cortaram cabelo e venderam. Quer dizer, isso está no registro da construção dessa grande obra de fé que Deus deu ao nosso reverendo. Então, nós precisamos não fechar a porta da fé, porque a incredulidade fecha as portas. A incredulidade vai atrofiar a tua mente. E se você é avarento para Deus, tua vida não vai para frente. Tua vida não vai para frente. Você pode até pensar que vai, porque você confunde as coisas, mas a avareza, repara, a pessoa, ela esbanja muito. Daqui a pouco, aquilo que ela acha que tem, ela já não tem mais, por causa da avareza. A avareza é uma tristeza. Amém? E aí, para a gente encerrar, por causa do horário, o Barnabé agora tem as características importantes para um chamado de Deus. Às vezes você está querendo, eu queria tanto ser obreiro, eu queria tanto ser um pastor, eu queria tanto ser isso, eu queria tanto ser... Mas você tem as características que Deus quer para você ter? Ser chamado? Porque o Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, a Barnabé era liberal, e Barnabé era um homem de quê? De fé. Aí no capítulo 13, servindo eles ao Senhor e jejuando. Agora, é interessante aqui, tá, gente? Eu não quero me estender, não, mas é interessante aqui. Por quê? Aquela igreja que nós estamos caminhando aqui, Antioquia, capítulo 13, já mostra o seguinte, o progresso da igreja. A igreja cresceu. Agora, a igreja cresceu de tal modo, lá em Antioquia, ao versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, já tinha profetas, doutores, e aí ele começa a falar dos nomes dos que tinham. Já era uma igreja formada, pronta para exportar missionários. Aí é uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que clama. Aí é lindo porque, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, eu quero Barnabé, quero Saulo, para a obra que os tenho chamado. Barnabé era um homem que estava ali cheio do Espírito Santo, ao ponto de Lucas dar uma honra a Barnabé. No capítulo 14, versículo 14, olha a visão, a vida entregue de Barnabé leva a pena do escritor a dar uma honra ao jovem Barnabé. Ele diz assim, isso aqui é Lucas escrevendo, ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Saulo. Lucas chega a chamá-lo de apóstolo. É igual o nosso reverendo, né? Tem as pastoras que só falta a unção, mas já são pastoras, já ministram, tem dom pastoral. Quer dizer, o Lucas olha assim e vê a vida daquele homem cheio do Espírito Santo, vê a vida daquele homem, sabe, entregue, liberal, acompanhando a obra. Isso é um apóstolo. Isso é um apóstolo. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos em Cristo ser essa reprodução para avançarmos. Queria fazer uma oração. Vamos levantar, se eu permite fazer a oração. Vamos fazer um clamor. Falamos sobre ser cheio do Espírito Santo. E se a missionária Sônia pudesse preparar aquele hino, é tempo.
Glória a Deus. Mas vamos agora orar, porque se é ser cheio do Espírito Santo e as coisas acontecem, então nós temos que orar, porque ser cheio é buscar, é uma busca. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para realizar ainda através de nós, para ajudar o nosso reverendo, para ajudar o nosso profeta. Então, aonde Deus vai nos levar, vamos fazer um clamor, sabe, para se sermos cheios. Vamos fazer um clamor para que Deus possa realmente manifestar a graça dele aonde você for, seja um projeto que você for dirigir, seja uma evangelização pessoal, seja, sabe, a obra que Deus fizer. Amém, gente?